E aí, pessoal? E aí, como você está? Tudo bem? Espero que esteja bem. Gostaria de nós começarmos o vídeo de hoje de uma maneira diferente. Vamos adorar ao Senhor? Ele é digno de receber toda adoração e talvez nós não temos tempo para adorá-lo por desculpas, mas o Senhor te trouxe até aqui para você iniciar aqui, ouvir esse início de vídeo e adorá-lo. Amém? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, glorifica o nome dele nesse dia. em tua presença, Senhor Jesus, exalte o nome dele. Santo
esse lugar da presença do Senhor é onde nós devemos estar todos os dias, não é verdade? Só que muitas vezes a gente perde tempo demais e a gente faz tantas coisas que a gente não chega a esse lugar. Ou quando a gente chega, o nosso coração tá tão cheio de tantas coisas que a gente não consegue focar, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue entregar a verdadeira adoração. E por isso hoje começar adorando ao Senhor. Pessoas têm o dom de louvar, mas o foco não é isso, porque muito além da sua voz, o Senhor quer ouvir o teu coração, o Senhor quer que você abra e seja sincero perante Ele. E hoje, pela manhã, Ele ministrou uma palavra no meu coração com a seguinte pergunta: o que foi que Saulo viu? O que Saulo viu que fez ele mudar tudo? O que ele viu que fez ele mudar a direção, que fez ele mudar o caráter, que fez ele deixar de ser perseguidor para ser discípulo? O que aconteceu? O que ele viu? Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 6, que diz assim, olha: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Muitos de nós conhecemos essa passagem, conhecemos, esse texto que descreve a conversão de Saulo, a mudança de direção, a mudança de caminho, o encontro dele com Cristo. Ele estava destinado a perseguir os cristãos, ele estava destinado a correr atrás e a matar, porque ele acreditava que aquilo era o certo, ele acreditava que ele estava ali ajudando, que ele estava fazendo a coisa certa. E nessa destinação, nesse foco, ele estava cego, ainda que sem perceber, ele estava com seus olhos totalmente, completamente tampados, acreditando em algo que não era a completa verdade. Então, nós vemos que ele está ali, ele se coloca a caminho de Damasco com um objetivo. Eu vou lá e eu vou acabar com tudo. Eu vou lá e vou acabar com esse povo que está crescendo em número. Gente, eu tenho que acabar com isso. Como é que pode esse povo ficar acreditando nisso que não é certo? Como é que pode esse povo ficar acreditando nesse tal de Jesus? Que Jesus é esse? Como é que pode isso? Não pode, está errado. Agora eu vou lá e vou acabar com tudo isso, com toda essa bagunça. Eu vou pôr um basta nisso. E agora eu tenho tudo aqui, tá tudo certo. E eu vou. E quando ele se colocou a caminho, de repente, quando ele menos esperava, a Bíblia vai usar a palavra subitamente, que é num piscar assim de olhos, num estalar de dedos, porque quando você tá andando distraído, de repente, uma luz cerca Paulo. No meio do caminho, ele é cercado por uma luz e ele cai e ele fala assim, ele ouve primeiramente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele pergunta assim: quem é, Senhor? E o Senhor fala assim: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E a partir desse momento, a gente já vê o coração de Saulo sendo transformado. Porque nesse momento ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Ainda com medo, ainda sem saber o que estava acontecendo, ainda sem ter a compreensão de assim, gente, eu estava errado. Ele descobre naquele momento que ele estava errado o tempo todo, ele descobre naquele momento que tem algo maior que ele, tem algo muito maior do que aquilo que ele achou acreditar. E nesse momento, a transformação é tão intensa, é tão verdadeira, que ele não tá nem aí pra nada e ele só pergunta assim: o que quer que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Foi inevitável, o encontro foi tão surpreendente, foi tão forte, foi de maneira tão sobrenatural, que a primeira pergunta que ele fez: e agora? O que eu faço? Ele reconheceu naquele instante que as coisas não eram como ele pensava. Tudo por quê? Porque ele foi atrás da verdade. Tudo porque ele entendeu: eu não estava vivendo corretamente, o que eu estava fazendo era errado, ainda que eu acreditasse estar certo. E a partir daquele momento, porque pensa, ele era uma pessoa conhecedora, ele estudou, ele conhecia a lei romana, ele conhecia todas as coisas, ele sabe, não era uma pessoa leiga. Só que quando ele tem esse encontro com Cristo, tudo é transformado dentro dele. Tudo que ele achava que estava certo, ele descobre que não estava tão certo como ele pensava. Tudo que ele acreditou, que ele cresceu acreditando ser verdade, ele descobre que não é bem assim. Muitas das vezes na nossa vida a gente passa por alguns momentos como esse. Eu particularmente cresci com o costume, acreditando em várias coisas. E para mim aquilo estava correto.
até o momento em que eu tive um encontro com Cristo. E esse encontro mudou toda a percepção de história, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu acreditava, porque não se tratava mais de eu basear a minha vida no que eu ouvi falar, no que eu acreditei, que pessoas me contaram, em tudo aquilo que eu só repetia. Porque eu via meus pais fazendo, porque eu via familiares, porque eu via as pessoas fazendo, eu só repetia. E quando eu tive esse encontro, tudo mudou. E você consegue perceber comigo, quando a gente fala sobre esse encontro, nós não estamos falando de você ser de qualquer religião. Nós estamos falando sobre um encontro com Cristo, com Jesus, sabe? Porque quando você se encontra com Ele, você verdadeiramente conhece o que é verdade, você verdadeiramente entende, peraí, eu preciso aprender e entender qual é a verdade. O que é verdade? Porque cada um fala uma coisa. Se a gente for andar pela compreensão das pessoas, muitas vezes nós vamos ficar perdidos, nós vamos falar assim, ué, o que está acontecendo? Eu vou pro lado de cá, é uma coisa, eu vou pro lado de lá, é outra. E a gente se pega, muitas vezes, acreditando em tudo que todo mundo fala, ou em um pouquinho do pensamento de cada uma pessoa que a gente conhece, que a gente admira. Só que a verdade é que o Senhor, Ele quer encontrar com você verdadeiramente. Porque nós devemos nos perguntar em todo tempo, o que foi que Ele viu? O que foi que aconteceu ali naquele caminho que mudou o coração? Tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. O que aconteceu que foi irresistível para Paulo? O que aconteceu que mudou a história desse homem? E quando a gente vai ver a Bíblia completa, né, de suas histórias, dos seus ensinamentos, de todas as coisas que ele escreveu. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? Se a gente vê um pouco antes aqui desse capítulo, estava apedrejando ali um servo de Deus chamado Estevão, e ele estava lá vendo, ele estava lá concordando, e estava tudo certo. Só que um tempo depois acontece esse encontro. E o que ele viu que o fez mudar de caminho? O que foi que ele viu que o fez mudar de trajetória? Será que você pode se perguntar isso? Essas pessoas que talvez você admira ou que você conheceu fazendo algo e de repente mudaram sua trajetória. Você já parou para perguntar assim, o que aconteceu? O que essas pessoas viram? Verdadeiramente nós entendemos quando nós lemos que ele viu Jesus, que ele teve um encontro com Jesus aqui. Esse foi um momento de conversão genuína dele. E eu te pergunto, você já teve o seu encontro com Cristo? Você já abriu seu coração para Ele a ponto de se encontrar com Ele, deixar Ele verdadeiramente transformar você, a ponto de você não ter nem a opção de olhar para trás? Porque a partir do momento que a gente se encontra com Ele, a gente não pensa nessa possibilidade. Essa possibilidade não existe porque a gente não consegue viver sem Ele. Você consegue entender que é inevitável viver sem a presença de Deus? E a pergunta que eu te faço é, você já parou para pensar no que Ele viu? O que eu vi? O que você viu que transformou as nossas vidas? O que a gente ainda vai ver que vai transformar as nossas vidas? Você consegue ter essa reflexão, pensar sobre isso nesse dia? Porque essa mensagem, ela gera um impacto em nós, uma vez nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Ele viu alguma coisa, e o que ele viu transformou ele tanto que ele se tornou testemunha viva. Entende? O que Jesus, quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é tão transformada que você já não é mais uma pessoa qualquer, você é uma testemunha viva, onde todas as pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, olha como é que fulano tá diferente, olha o que fulano tá fazendo, nunca imaginei que fulano ia fazer isso, nossa, você viu como é que fulano mudou? E é isso, essa transformação, esse encontro. Tem um louvor que fala assim, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo. A gente deve se perguntar, o que é tão maravilhoso, que glória é essa, a ponto de nós, uma vez que temos contato com ela, sermos totalmente transformados e não mais querer voltar para onde nós estávamos anteriormente, não mais querer fazer as mesmas coisas, não entender, compreender que não vale a pena certas coisas e mudar a nossa direção. O que é que a gente vê? O que é que ele viu e o fez dizer assim, ainda que tremendo e com medo, falar assim, Senhor, o que queres que eu faça? E é legal, porque a minha versão é da Almeida, revisada e corrigida. Só que em outras versões não tem não está escrito essa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Foi uma adaptação que eu acredito que a Almeida fez, baseada também no texto de Atos 22, que ele contando esse testemunho, ele fala, e eu perguntei ao Senhor, o que queres que eu faça? Então, eu acredito que seja por isso
Mas é tão lindo, porque ainda com medo ele falou assim, tá, eu vou. Ainda assim, o que tá acontecendo? Tá, só me fala o que eu tenho que fazer. Ele foi, entende? Que você possa ter essa reflexão, que nós possamos, sabe, verdadeiramente compreender essa história e que nós possamos também entender que essa é uma mensagem que tem que transformar o nosso coração. Quando a gente se lembra e a gente pensa, o que é que eu vi? O que ele viu? O que os discípulos viram? O que eles viram que os fizeram mudar a direção? Que glória é essa que transforma? Eu quero ver essa glória. Deseje isso, tá bom? Anseie isso nesse dia. E que essa mensagem possa continuar sendo ministrada no seu coração em nome de Jesus. Que eu creio que ela vai transformar esse dia, mas não só esse dia, toda a sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário. E que o Senhor possa continuar falando no seu coração em nome de Jesus, amém?